Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, vamos continuar nossa aula. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre os números decimais. E hoje nós vamos ver como transformar uma fração em número decimal, tá? Uma fração onde o denominador é diferente de 10, 100, 1000, tá? Nós vamos ver potenciação de números decimais e radiciação também de números decimais. Aí a gente vai encerrar a aula de números decimais, ok? Então vamos lá. Eu vou agora explicar para vocês do direitinho, tá bom? Para vocês entenderem, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver a fração na forma decimal, tá bom? Então aqui nós temos uma fração, tá? E nós vamos transformar em número decimal, que é um número com vírgula. Então o que eu tenho que fazer? Aqui embaixo eu não tenho 10, nem 100, nem 1000. Então, quando não tenho nenhum desses números, eu faço da seguinte forma, ó. Eu armo a continha 8 dividido para 5, porque a gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, agora eu vou dividir 8 para 5. Vamos lá. Dá 1, não é isso? 5 vezes 1 é 5. Para chegar no 8, falta 3. A gente antes fechava a conta. Agora que a gente aprendeu os decimais, a gente não vai fechar mais a conta. O 3 dá para dividir para 5? Não, porque ele é menor. Então, ó, eu coloco vírgula aqui e o 0 aqui. Agora é 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 dá 6. 5 vezes 6, 30. Para chegar no 30, nada. Então, essa fração em número decimal é 1,6. Tranquilo? Agora, nós vamos ver potenciação de números decimais. Nós já vimos potência de números naturais, nos números normais, tá? E a forma de fazer é a mesma. Então, ó, 2,2 elevado ao quadrado. Esse número de cima aqui é quantas vezes eu vou repetir o de baixo. Então, ó, eu vou fazer 2,2 vezes 2,2. Lembram que quando eu expliquei, eu falei para vocês, finge que não tem vírgula e multiplica normal. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Pulo uma casa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vou somar. 4 mais nada, 4. 4 mais 4, 8. 4 mais nada, 4. Agora eu tenho que devolver a vírgula. Quantas casas eu tenho aqui? Uma casa, não é? Um número só. Quantas casas eu tenho aqui? Uma só. 1 mais 1, 2. Então, aqui no final eu tenho que ter 2 casas. Então, ó, 1, 2. A vírgula vai ficar, ó, aqui. Tranquilo? Bom, agora nós vamos fazer a radiciação de decimais, tá? Radiciação é a raiz quadrada. Então, como que eu faço isso? Eu tenho 2 casas aqui depois da vírgula. Estão vendo? Então, eu já sei que qual é o número que tem 2 zeros? O 100. Então, eu já sei que aqui embaixo é o 100. E eu vou copiar esse número todinho sem a vírgula aqui em cima. Ó, então eu transformei uma raiz de número decimal em uma fração decimal, tá? E, ó, vou colocar a raiz aqui. E a gente resolve. A raiz de 144 é 12. A raiz de 100 é 10. Se eu dividir 12 para 10, ó, 1,2. Então, na verdade, ó, a raiz de 1,44 é 1,2. Vamos lá, outro exemplo, ó. A raiz de 0,64. Então, o que eu faço? Ó, o 64 em cima, que é o número que está aqui, 2 casas é 100.
Agora eu vou fazer a raiz disso tudo. Qual é a raiz de 64? 8. Qual é a raiz de 100? 10. 8 dividido para 10 é 0,8. Tá? Então, ó, a raiz de 0,64 é 0,8. Bom, agora então nós vamos pro WhatsApp, eu vou passar as páginas. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá bom? Beijos!